Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E nesse vídeo a gente vai começar a criar o nosso aplicativo Lista de Tarefas. Nessa primeira aula a gente vai organizar todas as telas da nossa aplicação, pelo menos as principais telas até o momento que a gente vai trabalhar. Então a gente vai precisar organizar essas telas, criar essas telas e trabalhar com os componentes de navegação. Então vamos lá. Você vai abrir o seu Android Studio e você vai clicar no botão New Project para criar um novo projeto e a gente vai acessar esse template aqui, ó, Empty Compose Activity, é uma atividade vazia para o Jetpack Compose. Vamos clicar em Next e aqui no nome do meu aplicativo eu vou chamar de Lista de Tarefas Compose. Lista de Tarefas Compose. Aqui no Package Name eu vou colocar com.marcos.lista de tarefas Compose. Eu vou salvar o meu projeto dentro da pasta Android Studio Projects e a API mínima que a gente vai estar utilizando, a versão mínima do Android, eu vou colocar a API 21 Android 5.0 Lollipop. Eu quero pegar a maior fatia de devices possível. Vou clicar em Finish e aguardar o meu projeto ser criado. O meu projeto acabou de ser criado. O primeiro passo aqui é acessar a Main Activity. A gente vai remover esse preview. Vamos remover essa função Composable e vamos remover esse componente de superfície, esse Surface. A atividade Main Activity vai ser a nossa tela de rotas. É aqui que a gente vai configurar todas as rotas da nossa aplicação. Basicamente, a nossa aplicação vai ter duas telas. A tela de listagem de tarefas e a tela aonde a gente vai salvar uma tarefa. A Main Activity não vai ser a nossa tela principal. A Main Activity vai ser a tela aonde a gente vai organizar todas as rotas da nossa aplicação. Então vamos lá, vamos criar todas essas telas primeiro. Você vai acessar a pasta Java, vamos vir aqui no pacote principal, vamos clicar com o botão direito do mouse em cima do pacote, New, vamos criar um novo package e eu vou chamar de View. Dentro desse pacote View vai ficar todas as nossas telas, todos os nossos componentes de View, ou seja, todas as nossas funções Composable referente à tela. Dentro de View eu vou clicar com o botão direito, eu vou criar aqui a minha primeira tela, vai ser um arquivo Kotlin, então vai ser File, Arquivo, que eu vou chamar de Lista Tarefas, vai ser a nossa tela Lista Tarefas. Vou clicar aqui com o botão direito, New. Vou criar mais um arquivo Kotlin, File, e agora vou criar a nossa tela de salvar. Salvar tarefa. Vou pressionar o Enter e dentro do pacote View nós temos as nossas duas telas, lista de tarefas e salvar tarefa. Vamos configurar todas essas telas. Eu vou vir aqui na lista de tarefas e eu vou criar uma função Composable que vai se chamar lista de tarefas. Vou acessar nossa tela de salvar, vou criar aqui uma função Composable que eu vou chamar de salvar tarefa. Agora a gente vai implementar no nosso projeto a biblioteca Navigation do Jetpack Compose. Com essa biblioteca a gente consegue configurar rotas na nossa aplicação. A gente consegue configurar as rotas da nossa aplicação, todas as telas, e também consegue fazer a navegação entre telas. Então, para a gente poder fazer navegação entre telas, nós precisamos trabalhar com o Navigation. A dependência vou deixar na descrição do vídeo para você acessar. Nós vamos copiar essas duas dependências do Navigation. Vou dar um Ctrl C. Vou acessar aqui, ó, Gradle Scripts, build.gradle a nível de app. E eu vou colar dentro de dependências as nossas dependências. Vou sincronizar o projeto. Projeto sincronizado. Agora a gente pode configurar o Navigation. O Navigation a gente vai configurar na Main Activity, porque a Main Activity é a primeira tela que vai ser renderizada na nossa aplicação. Então o Navigation precisa ser configurado na primeira tela. Então vamos lá, dentro aqui do theme, do Compose Theme, a gente vai configurar o Navigation. Então eu vou criar uma variável chamada de navController que vai receber um remember navController. Podemos tirar esse navigators
E basicamente a nossa variável NaveController vai herdar de um NaveHostController. Com esse NaveHostController, a gente vai conseguir navegar de uma tela para outra. Agora a gente vai configurar o nosso NaveHost. Então eu vou colocar aqui, ó, NaveHost. Vamos colocar essa função composable, NaveHost. E aqui a gente precisa definir um NaveController. Então a gente acabou de criar aqui uma variável NaveController que recebe um NaveHostController. Eu vou passar o NaveController para cá. E aqui eu vou passar qual vai ser a primeira tela que vai ser iniciada na nossa aplicação. Qual que é a primeira tela? A primeira tela que eu vou iniciar na minha aplicação é a tela onde vai ter a listagem de tarefas. É a nossa lista de tarefas. Então essa é a primeira tela da nossa aplicação. Então nesse caso eu vou passar a propriedade aqui, ó, Start Destination, qual que vai ser a primeira tela que vai ser iniciada. Eu vou colocar aspas duplas e eu vou passar um ID para essa tela. Eu posso colocar o ID que eu quiser. Como é lista de tarefas, eu vou colocar lista tarefas. Vou abrir e fechar chaves. Então a primeira tela que vai ser iniciada vai ser a nossa lista de tarefas. Dentro do NaveHost, eu vou configurar todas as nossas telas, todas essas funções de composição. Então eu vou colocar aqui uma função chamada de composable, e essa função composable, se você pressionar o enter aqui, você vai ver que ela espera uma route, ou seja, uma rota. Então eu vou colocar um ID para essa rota. Eu posso passar argumentos, eu posso passar dep links e também um content. Então nesse caso eu vou definir a primeira rota aqui. Então a primeira rota vai ser a nossa primeira tela, que vai ser a lista de tarefas. A gente vai iniciar na nossa lista de tarefas e aqui eu vou configurar a minha tela, que nesse caso eu estou passando a primeira rota aqui, lista de tarefas. Então você precisa passar o mesmo ID que você passou aqui. Eu vou abrir e fechar chaves e aqui dentro eu vou passar a tela que eu criei. Então a minha lista de tarefas está aqui, eu vou passar para cá. Lista de tarefas. A minha lista de tarefas, eu preciso passar para ela um NaveController, ou seja, sem esse NaveController eu não consigo navegar de uma tela para outra. Então eu preciso desse NaveController. Então eu vou passar para ela aqui, ó, o NaveController. Só que eu preciso ter no construtor da função um parâmetro referente ao NaveController. Então eu vou criar aqui, ó, NaveController herda de NaveController. Automaticamente já vai sumir o erro. Então eu acabei de configurar a minha primeira rota. Eu criei aqui um composable, passei a minha primeira rota, o ID da minha rota, lista de tarefas, e eu passei a minha tela. Vou passar a minha outra rota, vou criar mais um composable aqui. A próxima rota vai ser a nossa tela de salvar. Então eu vou colocar um ID para essa tela de salvar, vou chamar de salvar tarefa. Vou abrir e fechar chaves e aqui eu vou passar a minha tela de salvar tarefa. Então eu vou passar a minha tela para cá, salvar tarefa. Eu também preciso passar um NaveController para ela. Então eu vou passar o meu NaveController. Ela vai esperar aqui um NaveController. Então eu vou passar aqui, ó, NaveController, e automaticamente não vai dar mais nenhum erro. Então dessa forma a gente configura todas as rotas da nossa aplicação. Então quando a gente iniciar a aplicação, automaticamente através do NaveHost, ele vai ver qual que é a primeira tela da nossa aplicação. Opa, o Start Destination, a primeira tela é a lista de tarefas. Qual que é a lista de tarefas? Qual que é essa tela? A gente configurou aqui, ó, Composable, lista de tarefas. A tela é essa daqui, ó, lista de tarefas. Então vai iniciar nessa tela aqui. Se eu quisesse configurar a tela de salvar tarefa como primeiro, é só colocar salvar tarefas aqui e automaticamente ele vai iniciar na tela de salvar tarefa. E a gente está passando o NaveController para cada tela. Nesse caso, se eu executar, eu estou com o Pixel 4 API 33 aqui, vamos executar e a gente vai iniciar na nossa lista de tarefas aqui. Ele já vai iniciar na lista de tarefas. Eu vou até colocar um texto aqui para você ver. Vou colocar um componente de texto e eu vou colocar lista de tarefas. Vou executar. Tá aí, ó, lista de tarefas. Então nessa aula a gente configurou o navigation, já definiu todas as rotas, já configurou todas as telas. Na próxima aula a gente vai começar a construir os layouts das nossas telas. Então, por exemplo, a gente precisa construir o layout da nossa tela principal, da lista de tarefas. A gente precisa criar o layout da tela de salvar. Então a gente vai construir todas as telas, primeiramente, as principais telas do aplicativo, para depois começar a implementar banco de dados, a configurar recursos
externos ou internos, o primeiro passo é criar as telas, deixar tudo pronto, tudo bem estruturado. Então eu espero vocês na próxima aula.